Olá, queridos ouvintes. Sejam muito bem-vindos a mais uma história emocionante aqui no canal. Hoje eu trago para vocês uma narrativa que vai tocar profundamente seus corações. Vamos conhecer Elizabeth, uma jovem de apenas 19 anos que trabalha incansavelmente para ajudar sua família. Ela é pura, dedicada, e nunca imaginou que um trabalho temporário numa mansão luxuosa mudaria completamente o rumo de sua vida. Do outro lado temos Daniel, um milionário solitário que construiu muros ao redor do coração. Mas quando o destino coloca esses dois mundos tão diferentes para se encontrarem, algo mágico começa a acontecer. Uma véspera de Natal, um sussurro apaixonado e uma declaração que deixará Elizabeth completamente sem palavras. Mas será que um amor assim pode realmente dar certo? E o que acontece quando duas famílias tão diferentes precisam se unir? Quero agradecer do fundo do coração a cada um de vocês que acompanha o canal Fio de Esperança, que deixa seu like para ajudar o YouTube a recomendar nossos vídeos para mais pessoas, que compartilha nossas histórias e que sempre volta para ouvir mais. Vocês são a razão pela qual eu continuo trazendo essas narrativas que emocionam. E se você ainda não faz parte da nossa família, se inscreva agora mesmo e ative o sininho para não perder nenhuma das próximas histórias que estão por vir. Me contem nos comentários o que vocês estão fazendo enquanto escutam nossas histórias. Estão relaxando após um dia cansativo, preparando um lanche gostoso ou talvez organizando algo especial? Adoro saber como vocês acompanham nossos momentos juntos. Então preparem seus corações, porque nossa história está começando agora. Elizabeth Silva acordou mais cedo que o costume naquela segunda-feira de dezembro. O despertador nem tinha tocado ainda, mas ela já estava de pé, observando pela pequena janela do quarto que dividia com o irmão mais novo a paisagem cinzenta que anunciava outro dia de trabalho. Aos 19 anos, ela tinha desenvolvido uma rotina rigorosa que começava às 5 da manhã todos os dias, menos aos domingos. Primeiro, preparava o café da manhã para a família, depois arrumava a casa rapidamente e só então saía para trabalhar como empregada doméstica na casa dos Ferreira, uma família de classe média alta que morava no bairro nobre da cidade. A casa da família Silva era pequena, mas aconchegante, construída pelo próprio João Silva há mais de 15 anos, quando ele ainda estava no auge de sua carreira como pedreiro. Agora, aos 45 anos, o trabalho tinha ficado mais escasso. As construtoras preferiam funcionários mais jovens, e os trabalhos autônomos nem sempre apareciam. Maria Silva, sua esposa, tentava complementar a renda familiar com seu trabalho como costureira, mas as encomendas também tinham diminuído muito nos últimos meses. Era por isso que Elizabeth trabalhava desde os 17 anos, quando terminou o ensino médio. Ela tinha sonhos de fazer faculdade, mas sabia que a família precisava de sua ajuda financeira mais do que ela precisava de diplomas. Naquela manhã, enquanto mexia os ovos na frigideira pequena que serviria de café para todos, Elizabeth escutou o telefone tocando. Era cedo demais para ligações, e seu coração disparou, pensando que podia ser alguma emergência. Alô? Atendeu rapidamente, tentando não acordar os pais que dormiam no quarto ao lado. Elizabeth, querida, sou eu, Dona Carmen. A voz da patroa soou estranha, meio constrangida. Elizabeth conhecia bem esse tom. Era o mesmo que Dona Carmen usava quando ia dar alguma notícia ruim. Preciso conversar com você urgentemente. Pode vir um pouco mais cedo hoje? Elizabeth confirmou que estaria lá em 1 hora e desligou o telefone com uma sensação ruim no estômago. O trajeto até a casa dos Ferreira levava 40 minutos de ônibus e Elizabeth aproveitou o tempo para tentar adivinhar o que Dona Carmen queria conversar com ela. Nos 2 anos que trabalhava lá, nunca tinha recebido reclamações. Ela era pontual, cuidadosa, respeitosa e até mesmo carinhosa com as crianças da família. Talvez fosse alguma mudança na rotina, ou talvez eles fossem viajar nas férias de dezembro. Elizabeth torcia para que fosse isso, porque embora significasse ficar uns dias sem trabalhar, pelo menos não seria nada grave. Quando chegou à casa grande e bem cuidada dos Ferreira, Dona Carmen a esperava na sala, com uma expressão que confirmou todos os seus piores receios. Sente aqui, querida.
disse Dona Carmen, indicando o sofá onde Elizabeth nunca tinha se sentado antes. Preciso te contar uma coisa difícil. O Carlos perdeu o emprego na semana passada. A empresa dele fechou várias filiais e ele foi um dos demitidos. Elizabeth sentiu o chão fugir debaixo dos pés. Se o Sr. Carlos estava desempregado, isso significava que a família ia ter que cortar gastos. E ela sabia que sua posição seria a primeira a ser cortada. Eu sinto muito, Elizabeth. Você é uma menina maravilhosa, trabalhadora, e eu tenho um carinho enorme por você. Mas não temos como manter uma empregada doméstica agora. Vamos ter que dispensar você. As palavras atingiram Elizabeth como um soco no estômago. Dona Carmen continuou falando, explicando que eles iam pagar uma indenização pequena, que dariam referências excelentes, que sentiam muito mesmo, mas Elizabeth mal conseguia prestar atenção. O caminho de volta para casa pareceu durar uma eternidade. Elizabeth estava com os olhos cheios de lágrimas, mas se controlava para não chorar no ônibus lotado. Como ela ia contar para os pais que tinha perdido o emprego há menos de 2 semanas do Natal? O dinheiro que ela ganhava trabalhando para os Ferreira era fundamental para que a família conseguisse pagar todas as contas do mês. Sem ele, eles iam ter que atrasar o aluguel, cortar a energia, ou talvez até mesmo passar fome. Elizabeth pensou no irmão Pedro, que estava no 2º ano do ensino médio e sonhava em fazer faculdade de engenharia. Como ela ia olhar nos olhos dele e explicar que talvez ele tivesse que largar os estudos para trabalhar? Quando chegou em casa, Elizabeth encontrou a mãe costurando na máquina antiga da sala. Maria Silva levantou os olhos do tecido e imediatamente percebeu que algo estava errado. "O que aconteceu, filha?" perguntou, com aquela intuição de mãe que nunca falha. Elizabeth tentou contar a história de forma calma, mas no meio da explicação começou a chorar. Maria largou a costura e abraçou a filha com força, sussurrando palavras de carinho e tentando acalmá-la. "Vai dar tudo certo, minha filha. Deus vai arranjar um jeito. Você vai ver." Mas Elizabeth sabia que sua mãe estava tão preocupada quanto ela. Nos últimos meses, as encomendas de costura tinham diminuído drasticamente, e Maria mal conseguia pagar os tecidos e linhas que precisava para trabalhar. Foi então que o telefone tocou novamente. Elizabeth enxugou os olhos rapidamente e atendeu, esperando que fosse Dona Carmen com alguma mudança de planos. Mas a voz do outro lado era diferente. "Alô, é da casa da Elizabeth Silva?" perguntou uma mulher com sotaque refinado. "Sou Antônia. Trabalho para uma família muito importante da cidade. Dona Carmen Ferreira me passou seu contato. Disse que você é uma menina excepcional e que trabalha muito bem." Elizabeth sentiu uma pontinha de esperança surgindo no peito. A família Montenegro está precisando de alguém para cuidar da mansão deles durante as festas de fim de ano. É um trabalho temporário, mas eles pagam muito bem. Você teria interesse? Elizabeth respondeu que sim imediatamente, sem nem perguntar os detalhes. Qualquer trabalho era melhor do que ficar sem nada. Antônia explicou que a família ia dar uma grande festa de Natal e precisava de alguém para organizar a casa, cuidar da limpeza, ajudar na cozinha e garantir que tudo estava perfeito. "O pagamento é de R$ 1.500 por uma semana de trabalho", disse Antônia, e Elizabeth quase deixou o telefone cair. Era mais do que ela ganhava em um mês trabalhando para os Ferreira. "A senhora Montenegro é muito exigente, mas se você fizer um bom trabalho, talvez ela até mesmo te indique para outras famílias ricas da cidade." Elizabeth aceitou na mesma hora, e marcaram para ela começar no dia seguinte. Quando desligou o telefone, ela estava tremendo de nervosismo e expectativa. Contou tudo para a mãe, que ficou igualmente emocionada, e começou a dar conselhos sobre como se comportar numa casa de gente muito rica. Naquela noite, Elizabeth mal conseguiu dormir. Ela ficou imaginando como seria trabalhar numa mansão de verdade, com pessoas que tinham dinheiro suficiente para pagar R$ 1.500 por uma semana de serviços domésticos. Ela tinha medo de fazer algo errado, de quebrar alguma coisa cara, de não conseguir atender às expectativas dessa família Montenegro. Mas, ao mesmo tempo, sentia uma gratidão enorme por essa oportunidade ter aparecido justamente quando ela mais precisava.
Talvez sua mãe estivesse certa, e Deus realmente estava arranjando um jeito de ajudar a família. Elizabeth adormeceu, pensando que no dia seguinte sua vida podia mudar completamente, sem imaginar que estava muito mais certa do que supunha. Na manhã seguinte, Elizabeth acordou 2 horas mais cedo que o normal. Havia passado a madrugada inteira revirando o guarda-roupa pequeno que dividia com a mãe, tentando encontrar a roupa mais adequada para trabalhar numa mansão. Ela queria causar uma boa impressão, mas suas opções eram limitadas. Acabou escolhendo uma blusa branca simples, bem passada, e uma saia preta que a mãe tinha costurado para ela no ano anterior. Depois de tomar um banho rápido e comer apenas uma fatia de pão com manteiga para não chegar atrasada, ela se despediu dos pais e saiu de casa carregando uma mochila pequena com alguns itens de limpeza que a mãe tinha insistido para levar. O endereço que Antônia tinha dado ficava numa parte da cidade que Elizabeth conhecia apenas de vista. Era o bairro mais nobre, onde moravam empresários, políticos e pessoas cujas vidas ela só via nos noticiários da televisão. Durante o trajeto de ônibus, que durou quase 1 hora por causa do trânsito matinal, Elizabeth observava as casas ficando cada vez maiores e mais bonitas. Quando finalmente desceu no ponto certo, ela precisou andar mais 10 minutos por uma rua arborizada, onde cada casa parecia um palácio. Seus pés doíam um pouco dentro dos sapatos pretos que ela guardava para ocasiões especiais, mas ela tentava manter a postura ereta e confiante. A mansão Montenegro superou todas as expectativas que Elizabeth tinha criado em sua imaginação. Era uma construção imponente de 3 andares, com jardins perfeitamente cuidados, uma fonte no meio do pátio frontal e um portão eletrônico que parecia proteger um verdadeiro castelo. Elizabeth tocou a campainha e esperou, ajeitando nervosamente os cabelos que tinha prendido num coque simples. Antônia a recebeu com um sorriso profissional e a conduziu pelos corredores da casa, explicando rapidamente quais eram suas responsabilidades. A casa era ainda mais luxuosa por dentro do que por fora, com móveis que pareciam ter saído de uma revista de decoração, quadros enormes nas paredes e um lustre de cristal na sala principal, que provavelmente custava mais do que a casa inteira da família Silva. "O Sr. Daniel não está em casa hoje", explicou Antônia enquanto mostrava a Elizabeth a cozinha completamente equipada. "Ele viajou ontem para São Paulo a negócios e só volta amanhã à noite. Isso é bom porque você pode se familiarizar com a casa sem se preocupar em incomodá-lo. Ele é uma pessoa muito reservada e não gosta muito de movimentação quando está trabalhando." Elizabeth assentiu, mentalmente agradecendo por ter um dia para se acostumar com aquele ambiente antes de conhecer o patrão. Antônia continuou explicando a rotina da casa, mostrando onde ficavam os produtos de limpeza, como funcionavam os eletrodomésticos importados e quais cômodos precisavam de atenção especial. Era muita informação para absorver de uma vez só, mas Elizabeth estava determinada a memorizar cada detalhe. O primeiro dia de trabalho passou rapidamente. Elizabeth limpou cada cômodo da casa com um cuidado quase religioso, sempre com medo de quebrar ou danificar algum objeto caro. Ela nunca tinha visto móveis tão bonitos, tapetes tão macios, ou uma televisão tão grande quanto a que ocupava uma parede inteira da sala de estar. Durante o almoço que ela fez sozinha na cozinha dos funcionários, Elizabeth ligou para a mãe para contar como estava sendo o primeiro dia. "A casa é maior que nossa rua inteira, mãe", ela disse, tentando transmitir a enormidade do lugar onde estava trabalhando. "E tudo aqui é tão bonito que dá até medo de tocar." Maria Silva riu do outro lado da linha e lembrou a filha de manter a calma e fazer o seu melhor. Quando Antônia se despediu no final da tarde, deixando Elizabeth sozinha para terminar os últimos preparativos do dia, a casa ficou envolvida num silêncio quase sepulcral. Elizabeth nunca tinha experimentado tanto silêncio em sua vida. Na casa da família Silva sempre havia algum ruído: o rádio da mãe, a televisão do irmão, conversas dos vizinhos, crianças brincando na rua. Ali, o único som eram seus próprios passos, ecoando pelos corredores de mármore. Ela tentou se concentrar no trabalho, organizando os últimos detalhes da sala de jantar, onde a festa de Natal ia acontecer, mas não conseguia parar de se perguntar como uma pessoa conseguia viver sozinha
numa casa tão grande e tão silenciosa. No dia seguinte, Elizabeth chegou ainda mais cedo, determinada a ter tudo impecável antes da volta do Sr. Daniel. Ela tinha passado a noite acordada, nervosa com a possibilidade de conhecer o dono daquela mansão. Antônia tinha mencionado que ele era exigente e reservado, e Elizabeth não queria decepcionar logo no segundo dia de trabalho. Ela estava no segundo andar, limpando cuidadosamente os móveis do escritório, quando ouviu o ruído do portão eletrônico se abrindo. O coração disparou imediatamente. Não era a hora do Sr. Daniel voltar ainda, segundo os cálculos que ela tinha feito baseados no que Antônia tinha dito. Talvez fosse algum entregador, ou talvez Antônia tivesse voltado para verificar alguma coisa. O som de passos firmes ecoando pelo hall de entrada fez Elizabeth perceber que se enganara completamente. Ela desceu as escadas correndo, tentando chegar à sala principal para cumprimentar quem quer que fosse. Mas quando chegou lá, se deparou com um homem alto e elegante que estava parado no meio da sala, olhando diretamente para ela com uma expressão de surpresa e irritação. Daniel Montenegro era ainda mais imponente pessoalmente do que Elizabeth tinha imaginado. Ele usava um terno escuro impecável, carregava uma maleta de couro que parecia cara e tinha o tipo de postura que só pessoas acostumadas ao poder conseguem manter. Seus olhos escuros a examinavam da cabeça aos pés com uma intensidade que a fez se sentir completamente exposta. "Quem é você e o que está fazendo na minha casa?" perguntou Daniel com uma voz grave e controlada, mas que deixava claro que ele não estava nada satisfeito com a situação. Elizabeth engoliu seco e tentou explicar, mas as palavras saíram atropeladas e confusas. "Eu sou Elizabeth, senhor. A Antônia me contratou para ajudar com a limpeza da casa para a festa de Natal. Ela disse que o senhor tinha viajado e só voltava à noite." Daniel deixou a maleta no chão e cruzou os braços, continuando a olhá-la com aquela expressão indecifravelmente séria. "Antônia não me informou sobre nenhuma contratação nova, e eu decidi voltar mais cedo porque consegui resolver meus negócios em São Paulo ontem mesmo." Havia algo na voz dele que fazia Elizabeth se sentir como uma intrusa, mesmo sabendo que estava ali a trabalho. Elizabeth tentou explicar novamente, dessa vez com mais calma, mostrando o papel onde tinha anotado as informações que Antônia tinha dado pelo telefone. Daniel pegou o papel, leu rapidamente, e sua expressão se suavizou apenas um pouco. "Você pode provar que realmente foi contratada pela Antônia?" perguntou ele. E Elizabeth rapidamente pegou o celular para mostrar o histórico de chamadas. Havia algo na maneira como ele a observava que a deixava nervosa, mas não exatamente com medo. Era mais como se ele estivesse tentando descobrir algo sobre ela, tentando entender que tipo de pessoa ela era. "De onde você vem? Qual é sua experiência com trabalhos domésticos?" Daniel continuou perguntando, e Elizabeth respondeu honestamente sobre sua vida, sua família e seu trabalho anterior na casa dos Ferreira. Alguma coisa mudou na expressão de Daniel quando Elizabeth mencionou que trabalhava para ajudar a família. Ele a estudou em silêncio por alguns segundos e Elizabeth começou a se perguntar se tinha dito algo errado. "Você tem quantos anos?" perguntou ele finalmente. 19, senhor, Elizabeth respondeu, mantendo os olhos baixos por educação. "E por que uma menina de 19 anos está trabalhando como empregada doméstica em vez de estar estudando?" Havia algo na pergunta que não parecia uma crítica, mas sim uma curiosidade genuína. Elizabeth explicou sobre as dificuldades financeiras da família, sobre o desemprego do pai e sobre como ela tinha decidido adiar os estudos para ajudar em casa. Quando terminou de falar, percebeu que Daniel a observava com uma expressão completamente diferente da inicial. Havia algo que parecia quase respeitoso em seus olhos. "Está bem", disse Daniel finalmente. "Você pode ficar e continuar o trabalho. Mas preciso que entenda algumas regras básicas da casa." Ele explicou rapidamente que não gostava de ser incomodado quando estava no escritório, que tinha horários específicos para as refeições e que apreciava que tudo fosse feito com discrição e eficiência. Elizabeth assentiu para cada instrução, aliviada por não ter sido mandada embora. "E quanto ao pagamento?" Daniel continuou. "Antônia disse quanto vocês combinaram." Quando Elizabeth mencionou os R$ 1.500, ele ficou em silêncio por um momento. "Vamos fazer assim.
Se você fizer um trabalho excelente durante essa semana, vou pagar R$ 2.000, mas preciso que tudo seja perfeito para a festa. Elizabeth sentiu as pernas bambearem. R$ 2.000 era mais dinheiro do que ela tinha visto junto na vida inteira. Sim, senhor, ela conseguiu responder. Vou fazer o meu melhor. Daniel assentiu e se dirigiu para as escadas, mas antes de subir, virou-se mais uma vez. E Elizabeth, disse ele, pode me chamar de Daniel. Não precisa dessa formalidade toda. Foi a primeira vez que ela ouviu esboçar algo que se parecia com um sorriso. Os dias seguintes trouxeram uma rotina completamente nova para Elizabeth. Ela descobriu que Daniel era uma pessoa muito diferente da imagem que tinha criado dele no primeiro encontro. Ele acordava cedo, sempre às 6 da manhã. Tomava café preto sem açúcar e passava a maior parte do dia trabalhando no escritório, falando ao telefone, em conversas que pareciam envolver milhões de reais. Mas nos intervalos entre as reuniões, ele aparecia na cozinha para pegar água ou café, e sempre perguntava se Elizabeth precisava de alguma coisa ou se estava conseguindo se virar bem sozinha. Havia uma gentileza quase tímida nessas interações, como se ele não soubesse bem como conversar com ela, mas tentasse ser educado. Elizabeth descobriu rapidamente que Daniel tinha alguns hábitos peculiares. Ele gostava que a casa cheirasse a lavanda, então ela sempre colocava algumas gotas de óleo essencial na água de limpeza. Ele não suportava que as almofadas do sofá ficassem desarrumadas, então ela sempre as ajeitava quando passava pela sala. E ele tinha o costume estranho de deixar livros abertos em lugares aleatórios da casa, como se tivesse começado a ler em um cômodo e terminado em outro. Elizabeth começou a marcar as páginas onde ele tinha parado e colocar os livros numa mesinha ao lado de sua poltrona preferida. Na primeira vez que fez isso, Daniel ficou olhando para a pilha de livros organizados com uma expressão de surpresa, como se nunca tivesse visto alguém cuidar de suas coisas daquela maneira. Foi na quinta-feira da primeira semana que algo mudou entre eles. Elizabeth estava na despensa, subida numa escada pequena, tentando alcançar algumas taças de cristal que ficavam numa prateleira alta, quando ouviu passos atrás dela. Cuidado com essas taças, disse Daniel aparecendo na porta da despensa. Elas pertenciam à minha avó. Elizabeth se virou para responder e perdeu o equilíbrio, segurando firme na prateleira para não cair. As taças balançaram perigosamente, e Daniel imediatamente se aproximou, estendendo os braços para ampará-la caso ela caísse. Me deixa pegar isso para você, disse ele, subindo na escada e alcançando as taças com facilidade. Quando desceu e entregou as peças para Elizabeth, seus dedos se tocaram brevemente, e ela sentiu um arrepio estranho subir pelo braço. Sua avó tinha bom gosto, comentou Elizabeth, examinando os detalhes delicados gravados no cristal. Ela era uma pessoa especial, respondeu Daniel com um tom de voz que ela nunca tinha ouvido antes, mais suave e quase melancólico. Ela que me criou depois que meus pais morreram. Vivia dizendo que uma casa só se torna um lar quando tem alguém que cuida dela com carinho. Ele ficou em silêncio por um momento, observando Elizabeth segurar cuidadosamente as taças. Faz tempo que não vejo alguém cuidar das coisas dela com tanto cuidado. Elizabeth sentiu o peito apertar com a tristeza que percebeu na voz dele. Ela deve ter sido muito importante para o Senhor, disse ela baixinho. Para Daniel, ele corrigiu, e dessa vez o sorriso que apareceu em seu rosto parecia genuíno. A partir daquele dia, as conversas entre eles se tornaram mais naturais. Daniel começou a aparecer na cozinha na hora em que Elizabeth preparava o almoço, inicialmente só para pegar água, mas acabava ficando por alguns minutos conversando sobre assuntos aleatórios. Ele perguntava sobre a família dela e Elizabeth contava histórias engraçadas sobre o irmão Pedro, sobre as manias da mãe, sobre os projetos do pai. Em troca, Daniel compartilhava pequenas memórias sobre a avó, sobre como ela insistia em fazer biscoitos de Natal todos os anos, mesmo quando já estava muito idosa, sobre como ela transformava a mansão num lugar acolhedor durante as festas de fim de ano. Este ano vai ser diferente, disse Daniel numa dessas conversas, mexendo distraído numa xícara de café já frio. Vai ser o primeiro Natal que vou receber a família aqui desde que minha avó morreu,
há 3 anos. Minha tia Cecília insistiu que era hora de retomar as tradições familiares. Elizabeth percebeu uma ansiedade em sua voz que ele tentava disfarçar. O senhor Daniel está nervoso com a festa? Perguntou ela. Um pouco, ele admitiu. Minha avó sempre cuidava de tudo. Ela sabia exatamente como fazer cada pessoa se sentir bem-vinda, como preparar os pratos preferidos de cada um, como decorar a casa para que ficasse perfeita. Eu não faço ideia de como fazer isso. Elizabeth sentiu vontade de tranquilizá-lo, de dizer que ia ajudar no que fosse preciso, mas não sabia se seria apropriado. Foi Daniel quem quebrou o silêncio. Você acha que poderia me ensinar algumas coisas sobre como cuidar de uma casa de verdade? Perguntou, e havia algo quase vulnerável na pergunta. Não sobre limpeza ou organização, para isso eu tenho funcionários, mas sobre como fazer um lugar parecer acolhedor. Elizabeth ficou surpresa com o pedido. Eu não sei se sou a pessoa certa para isso, disse ela. Minha casa é bem simples comparada a esta. É exatamente por isso que você é a pessoa certa, respondeu Daniel. Sua casa pode ser simples, mas sempre que você fala sobre sua família, sobre suas tradições, eu consigo sentir o carinho que vocês têm uns pelos outros. É isso que eu quero conseguir fazer aqui. Nos dias que se seguiram, Elizabeth se viu numa posição completamente inesperada. Em vez de apenas limpar e organizar, ela estava ajudando Daniel a escolher a decoração para a festa, sugerindo mudanças na disposição dos móveis para criar ambientes mais íntimos, ensinando receitas simples que aprendera com a mãe. Daniel era um aluno atento e surpreendentemente habilidoso. Ele aprendeu rapidamente como arranjar flores, como dobrar guardanapos de forma elegante, como preparar um chocolate quente que cheirasse a canela. Havia momentos em que Elizabeth esquecia completamente que ele era seu patrão. Trabalhavam lado a lado, como se fossem amigos planejando uma festa em família. Minha mãe sempre dizia que o segredo de uma boa festa não está nos pratos caros ou na decoração luxuosa. Elizabeth comentou enquanto ajudava Daniel a pendurar luzes de Natal no jardim de inverno. Está em fazer cada pessoa se sentir importante e bem-vinda. Daniel parou de desenrolar as luzes e olhou para ela. Sua mãe parece ser uma pessoa sábia. Ela é, respondeu Elizabeth com orgulho. Mesmo com pouco dinheiro, ela sempre conseguiu fazer nossos natais serem especiais. Uma vez, quando eu tinha 12 anos, ela trabalhou durante semanas fazendo roupas para outras pessoas, só para conseguir dinheiro para comprar uma boneca que eu queria. Eu nem sabia disso na época. Daniel ficou em silêncio, absorvendo a história. Deve ser bom ter uma família assim, disse ele finalmente. É, concordou Elizabeth, mas às vezes também é difícil. Você se sente responsável por todo mundo, sabe? Quando eu perdi o emprego na casa dos Ferreira, foi horrível não porque ia ficar sem dinheiro para mim, mas porque sabia que minha família ia sofrer. Daniel a observou com uma expressão pensativa. E mesmo assim, você está aqui, trabalhando para cuidar deles. Claro, respondeu Elizabeth, como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. É isso que a gente faz por quem a gente ama. Havia algo na simplicidade dessa resposta que tocou Daniel profundamente. Ele cresceu num mundo onde as pessoas faziam coisas por dinheiro, por status, por obrigação. A ideia de alguém trabalhar duro simplesmente por amor à família era algo que ele não tinha experimentado desde a época da avó. Naquela noite, depois que Elizabeth foi embora, Daniel ficou muito tempo acordado pensando na conversa que tiveram. Ele não conseguia parar de pensar na maneira como ela falava sobre a família, na luz que aparecia em seus olhos quando contava histórias sobre eles, na naturalidade com que ela cuidava de pessoas que amava. Havia uma pureza em Elizabeth que ele não encontrava nas pessoas do seu círculo social. As mulheres que ele conhecia eram sofisticadas, educadas, interessantes, mas havia sempre algo calculado em suas interações. Com Elizabeth, tudo parecia genuíno. Ela não estava tentando impressioná-lo ou conseguir algo dele. Na verdade, ela parecia ligeiramente intimidada por sua riqueza, como se fosse algo que a deixava desconfortável em vez de atraída. Quando Elizabeth chegou no dia seguinte, ela encontrou Daniel na cozinha preparando café para os dois. Era a primeira vez que ele fazia isso,
e ela ficou surpresa. Pensei que você podia querer tomar café antes de começar a trabalhar, disse ele, entregando uma xícara para ela. O café estava forte demais e ligeiramente amargo, mas Elizabeth bebeu sem reclamar. Havia algo tocante no esforço que ele tinha feito para retribuir, mesmo que de forma simples, toda a ajuda que ela estava dando. Obrigada, disse ela. Está muito bom. Daniel sorriu, sabendo perfeitamente que ela estava sendo educada. Na próxima vez vou colocar menos pó, disse ele. É que eu nunca prestei atenção em como a Antônia faz. Era um momento pequeno, quase insignificante, mas de alguma forma parecia marcar uma mudança na relação entre eles. Eles não eram mais patrão e empregada. Eram duas pessoas que estavam aprendendo a confiar uma na outra. A véspera de Natal chegou com uma agitação que Elizabeth nunca tinha experimentado antes. A casa estava transformada. As luzes douradas criavam um ambiente acolhedor. As flores frescas perfumavam cada cômodo, e a árvore de Natal que ela e Daniel tinham decorado juntos brilhava majestosa no centro da sala principal. Desde cedo pela manhã, Elizabeth corria de um lado para outro, verificando cada detalhe, ajustando a mesa do jantar que estava posta com a porcelana fina da família Montenegro e garantindo que tudo estava perfeito para a chegada dos convidados às 7 da noite. Daniel também parecia nervoso, checando e rechecando os arranjos, perguntando a opinião dela sobre coisas insignificantes, claramente ansioso para que tudo saísse bem. Os primeiros convidados chegaram pontualmente. Elizabeth observou da janela da cozinha, enquanto carros luxuosos paravam em frente à casa. E pessoas elegantemente vestidas desciam com presentes embrulhados em papéis brilhantes. Dona Cecília Montenegro foi a primeira a entrar. Uma senhora de cerca de 60 anos, com cabelos grisalhos impecavelmente arrumados e um sorriso caloroso que imediatamente lembrou Elizabeth da descrição que Daniel tinha feito de sua avó. Lucas Montenegro chegou logo em seguida, acompanhado de uma menininha loira de 6 anos, que devia ser a pequena Júlia. Mesmo através da janela, Elizabeth conseguia perceber o carinho genuíno com que esses parentes cumprimentavam Daniel, e o modo como ele se transformava na presença deles, ficando mais relaxado e sorridente. Durante a primeira hora da festa, Elizabeth se manteve discretamente na cozinha e nas áreas de serviço, cuidando dos últimos detalhes do jantar e garantindo que as bebidas estavam sempre geladas. Ela podia ouvir as conversas animadas vindas da sala, risadas sinceras e o som da música natalina tocando suavemente ao fundo. Havia algo reconfortante naqueles sons. Eles lembravam as festas na casa de sua própria família, onde o dinheiro era pouco, mas o carinho abundante. Ela estava terminando de arranjar uma bandeja de aperitivos quando Daniel apareceu na cozinha, com a gravata ligeiramente afrouxada e uma expressão mais relaxada do que ela tinha visto em toda a semana. — Como está correndo lá fora? Perguntou Elizabeth, ajeitando os últimos canapés na bandeja. — Melhor do que eu imaginava, respondeu Daniel, pegando uma azeitona da bandeja. Minha tia não para de elogiar a decoração, e o Lucas disse que a casa nunca esteve tão aconchegante. Ele fez uma pausa, observando Elizabeth trabalhar com sua eficiência habitual. É tudo graças a você, Elizabeth. Eu jamais teria conseguido fazer isso sozinho. Havia uma sinceridade em sua voz que fez Elizabeth parar de trabalhar e olhar para ele. Eu só ajudei um pouquinho, disse ela, corando ligeiramente. Você que fez quase tudo. Daniel balançou a cabeça. Não, você fez muito mais do que imagina. Você me ensinou a cuidar das pessoas que eu amo. Foi nesse momento que pequena Júlia apareceu na porta da cozinha, usando um vestido vermelho adorável e com os olhos brilhando de curiosidade. Papai Lucas disse que tem uma moça muito bonita aqui que fez nossa casa ficar linda, disse ela com a franqueza típica das crianças. Você deve ser a Elizabeth. A menina correu até Elizabeth e segurou sua mão com as 2 mãozinhas pequenas. Vem comigo. Quero que você conheça todo mundo. Elizabeth olhou para Daniel incerta sobre o protocolo da situação, mas ele apenas sorriu e fez um gesto encorajador com a cabeça. Vai, disse ele suavemente. Você é parte desta festa tanto quanto qualquer um de nós.
Ser apresentada à família Montenegro como algo mais do que apenas uma funcionária foi uma experiência surreal para Elizabeth. Dona Cecília a abraçou calorosamente, como se fosse uma velha amiga da família, e insistiu em saber tudo sobre sua vida, seus pais, seus planos para o futuro. Lucas era mais reservado, mas claramente aprovava a presença dela, especialmente quando viu como sua filha tinha se apegado instantaneamente a Elizabeth. Faz tempo que não vejo o Daniel tão feliz, comentou Lucas baixinho, quando Daniel saiu para buscar mais vinho. Seja lá o que você fez com ele, funcionou. Elizabeth ficou sem saber o que responder. Ela não tinha feito nada, além de ser ela mesma, trabalhar duro e tratar Daniel com a mesma gentileza que tratava qualquer pessoa. Durante o jantar, Elizabeth tentou se manter no papel de funcionária, levantando para servir os pratos e verificar se alguém precisava de alguma coisa, mas a família Montenegro simplesmente não permitiu. Senta aqui do meu lado, insistiu pequena Júlia, dando tapinhas na cadeira ao lado dela. Você tem que comer com a gente. Dona Cecília apoiou a neta imediatamente. Claro que sim. Elizabeth, você trabalhou o dia inteiro para que tudo ficasse perfeito. Agora é hora de relaxar e aproveitar. Elizabeth olhou para Daniel, que assentiu com encorajamento. Sentar-se à mesa como convidada, usando a porcelana fina que ela mesma tinha polido, comendo comida que ela tinha ajudado a preparar, foi uma das experiências mais estranhas e maravilhosas da vida de Elizabeth. A conversa durante o jantar fluiu naturalmente. Elizabeth contou histórias engraçadas sobre seu irmão Pedro, descreveu as habilidades de costura da mãe e falou sobre os projetos de marcenaria do pai com tanto carinho que todos ficaram encantados. Dona Cecília, por sua vez, compartilhou memórias da avó de Daniel, contando como ela transformava cada Natal numa celebração mágica, sempre insistindo que a família era a coisa mais importante da vida. Ela diria que você tem mãos abençoadas, querida, disse Dona Cecília para Elizabeth. Esta casa não se sentia como um lar há muito tempo. Hoje à noite ela voltou a ter alma. Elizabeth sentiu os olhos marejarem com o elogio e, quando olhou para Daniel, viu que ele a observava com uma expressão intensa e calorosa. Depois do jantar, enquanto os outros se acomodavam na sala para a troca de presentes, Elizabeth se ofereceu para organizar a cozinha, mas Daniel a interceptou no corredor. Deixa isso para depois, disse ele suavemente. Tem uma coisa que quero te mostrar. Ele a conduziu até uma porta que ela nunca tinha notado antes, que dava acesso a um jardim de inverno nos fundos da casa. Era um ambiente mágico, com plantas exuberantes, uma fonte pequena que fazia um som relaxante e luzes de Natal que criavam um brilho dourado e íntimo. Este era o lugar favorito da minha avó, explicou Daniel, conduzindo Elizabeth até um banco de pedra no centro do jardim. Ela passava horas aqui, cuidando das plantas, lendo ou simplesmente pensando. É lindo, murmurou Elizabeth, observando as flores que mesmo no inverno pareciam viçosas e bem cuidadas. Imagino que ela devia se sentir muito em paz aqui. Daniel se sentou ao lado dela no banco, deixando um espaço respeitoso entre eles, mas Elizabeth podia sentir o calor de sua presença. Quando eu era pequeno e ficava triste ou com medo, ela me trazia para cá, continuou Daniel. Dizia que a natureza tinha o poder de curar qualquer ferida, de acalmar qualquer tempestade que a gente tivesse no coração. Eles ficaram em silêncio por alguns momentos, ouvindo o som suave da água da fonte e o murmúrio distante das vozes vindas da sala. Elizabeth, disse Daniel finalmente, virando-se para olhá-la diretamente, preciso te dizer uma coisa. Havia algo diferente em sua voz, uma suavidade que ela nunca tinha ouvido antes, misturada com uma urgência que fez seu coração acelerar. Esta semana mudou alguma coisa em mim. Não sei bem como explicar, mas desde que você chegou aqui eu me sinto diferente. Como se eu tivesse redescoberto partes de mim mesmo que eu nem sabia que existiam. Elizabeth sentiu a respiração falhar. Ela tinha percebido a mudança entre eles, a maneira como as conversas tinham se tornado mais íntimas, como os olhares duravam um pouquinho mais do que o apropriado, mas nunca imaginou que ele sentia o mesmo que ela. Eu sei que nossa situação é complicada, continuou Daniel, chegando um pouco mais perto dela no banco.
Eu sei que existem diferenças entre nós que algumas pessoas considerariam intransponíveis, mas quando estou com você, nada disso parece importar. Você me fez lembrar o que significa cuidar de alguém de verdade, o que significa ter uma pessoa que faz sua vida ter sentido. Elizabeth sentia as mãos tremendo, não sabia se deveria falar alguma coisa ou apenas escutar. Eu me apaixonei por você, Elizabeth, disse Daniel simplesmente, e as palavras pareceram ecoar no jardim silencioso. Eu me apaixonei pela sua bondade, pela sua pureza, pela maneira como você cuida de tudo e de todos ao seu redor com tanto carinho. Elizabeth sentiu lágrimas brotarem em seus olhos. Ninguém nunca tinha falado com ela daquela maneira. Ninguém nunca tinha visto nela as qualidades que Daniel estava descrevendo. Daniel, ela conseguiu sussurrar. Eu também sinto algo por você. Mas eu tenho medo. Somos de mundos tão diferentes. Ele estendeu a mão e tocou suavemente seu rosto, enxugando uma lágrima que tinha escapado. Não importa de que mundos a gente vem, disse ele. O que importa é o mundo que podemos construir juntos. E então, muito devagar, dando tempo para ela se afastar se quisesse, Daniel se inclinou e beijou Elizabeth suavemente. O beijo foi diferente de qualquer coisa que Elizabeth tinha imaginado. Era suave, respeitoso, mas ao mesmo tempo intenso de uma maneira que fez todo o seu corpo estremecer. Quando se separaram, ela estava tremendo, e Daniel a puxou para um abraço protetor. Desculpa se fui muito atrevido, murmurou ele em seu ouvido. Não, respondeu Elizabeth, aconchegando-se contra seu peito. Foi perfeito. Eles ficaram assim por vários minutos, abraçados no jardim iluminado pelas luzes de Natal, cada um absorvendo a magnitude do que tinha acabado de acontecer. Pela primeira vez em sua vida, Elizabeth se sentia completamente segura e amada. E pela primeira vez, desde a morte da avó, Daniel se sentia completo. Quando voltaram para a sala, a família Montenegro estava reunida ao redor da árvore de Natal, e pequena Júlia imediatamente notou algo diferente. Por que vocês estão com os rostos vermelhos? Perguntou ela com a curiosidade inocente típica das crianças. Elizabeth sentiu suas bochechas corarem ainda mais, mas Dona Cecília riu suavemente e puxou a neta para o colo. Deve ser por causa do frio lá fora, querida, disse ela. Mas Elizabeth percebeu o olhar perspicaz que a senhora trocou com Lucas. Era impossível esconder completamente o que tinha acontecido entre eles. Havia uma energia diferente no ar. Uma proximidade nova na maneira como Daniel e Elizabeth se posicionaram na sala, sempre conscientes um da presença do outro. A troca de presentes começou com a tradicional distribuição que Júlia fazia questão de comandar. A menina entregava cada presente com uma seriedade adorável, anunciando o nome do destinatário como se fosse uma cerimônia oficial. Elizabeth havia trazido um presente simples para a família, um pano de prato bordado à mão que sua mãe tinha feito especialmente para a ocasião, junto com uma receita manuscrita do bolo de chocolate da família Silva. Quando Dona Cecília abriu o presente e leu a receita, seus olhos se encheram de lágrimas. Que tesouro, murmurou ela. Receitas de família são heranças preciosas. Vou fazer questão de preparar este bolo e pensar em vocês. Lucas ganhou uma carteira de couro simples, mas bem feita, que o pai de Elizabeth tinha confeccionado, e pequena Júlia recebeu uma boneca de pano que Maria Silva tinha costurado usando retalhos coloridos. Quando chegou a hora dos presentes de Daniel, Elizabeth ficou surpresa ao descobrir que ele tinha comprado algo para ela. Mas eu não esperava presente nenhum, protestou ela, segurando a caixa embrulhada em papel dourado. Você já me deu muito mais do que eu merecia ao me contratar. Daniel balançou a cabeça, sentando-se ao lado dela no sofá. Abra, disse simplesmente. Dentro da caixa havia um colar delicado com um pingente em formato de coração, acompanhado de um cartão onde Daniel tinha escrito: Para Elizabeth, que me ensinou que uma casa só se torna um lar quando tem alguém que cuida dela com amor. Obrigado por trazer luz à minha vida. Elizabeth segurou o colar com mãos trêmulas,
sem conseguir acreditar que algo tão bonito era realmente dela. É lindo demais, sussurrou ela. Não posso aceitar uma coisa tão cara. Mas Daniel já estava se levantando para ajudá-la a colocar o colar. Quando seus dedos tocaram a nuca dela, Elizabeth sentiu arrepios percorrerem sua pele. Ficou perfeito, disse ele suavemente, e Dona Cecília observou a cena toda com um sorriso conhecedor. Realmente ficou linda, concordou ela. Daniel sempre teve bom gosto para escolher presentes especiais para pessoas especiais. Havia uma insinuação clara nas palavras da tia, e Elizabeth percebeu que toda a família tinha notado a mudança no comportamento de Daniel durante a noite. Após a troca de presentes, Lucas sugeriu que saíssem para a varanda para ver os fogos de artifício que os vizinhos costumavam soltar à meia-noite. Era uma tradição do bairro, e Daniel explicou que sua avó sempre fazia questão de assistir, dizendo que os fogos representavam a esperança de um ano novo cheio de possibilidades. Enquanto esperavam a meia-noite chegar, Dona Cecília puxou Elizabeth para uma conversa particular. Querida, disse ela com aquele tom maternal que as mulheres mais velhas usam quando querem dar conselhos importantes. Posso fazer uma pergunta pessoal? Elizabeth assentiu, nervosa. Você gosta do meu sobrinho, não é? A pergunta direta fez Elizabeth engasgar um pouco, mas ela decidiu ser honesta. Sim, eu gosto muito dele, admitiu baixinho. Dona Cecília sorriu calorosamente. Que bom, porque ele está completamente apaixonado por você. Eu não o via sorrir desse jeito há anos. Ela fez uma pausa, observando Daniel conversar animadamente com Lucas do outro lado da varanda. Depois que os pais dele morreram, e depois que perdemos a vovó, ele ficou muito fechado, muito focado apenas no trabalho. Eu estava começando a me preocupar que ele nunca fosse encontrar alguém que conseguisse atravessar aquelas muralhas que ele construiu ao redor do coração. Elizabeth escutou em silêncio, tocada pela confiança que Dona Cecília estava depositando nela. Mas você conseguiu, querida. Você conseguiu fazer ele voltar a ser humano. Quando faltavam poucos minutos para a meia-noite, Daniel se aproximou de Elizabeth e estendeu a mão. Vem comigo, disse ele baixinho. Quero passar a virada do ano com você num lugar especial. Ele a conduziu de volta ao jardim de inverno, onde as luzes de Natal criavam uma atmosfera ainda mais mágica na escuridão da noite. Eles se sentaram no mesmo banco onde tinham se beijado algumas horas antes, e Daniel pegou as mãos de Elizabeth nas suas. Elizabeth, começou ele, e havia uma solenidade em sua voz que fez ela perceber que algo importante estava para acontecer. Antes de conhecer você, eu achava que sabia o que era estar completo. Eu tinha dinheiro, tinha sucesso, tinha uma família que me amava, mas estava faltando algo essencial, algo que eu nem sabia que estava procurando. Você trouxe vida para esta casa, continuou Daniel, apertando suavemente as mãos dela. Não apenas porque você limpou e organizou e decorou, mas porque você trouxe amor. Você cuidou de cada detalhe como se fosse para sua própria família. Você me escutou quando eu falei sobre minha avó. Você me ensinou a encontrar alegria nas coisas simples da vida. Elizabeth sentia seu coração batendo tão forte que tinha certeza de que ele conseguia ouvir. Eu sei que nos conhecemos há apenas uma semana. Eu sei que para o resto do mundo isso pode parecer loucura, mas eu nunca tive tanta certeza de alguma coisa na minha vida. Daniel se levantou do banco e se ajoelhou na frente de Elizabeth, segurando suas mãos com ainda mais firmeza. Elizabeth Silva, disse ele, olhando diretamente nos olhos dela. Seja meu presente de Natal. Não por uma noite, não por uma semana, mas para toda a vida. Seja minha companheira, minha melhor amiga, o amor da minha vida. Elizabeth sentia lágrimas rolando livremente por seu rosto. Aquilo estava acontecendo mesmo. Um homem como Daniel Montenegro, rico, educado, sofisticado, estava realmente pedindo para ela ficar com ele para sempre? Eu sei que você deve estar pensando em todas as diferenças entre nós, continuou Daniel, como se estivesse lendo seus pensamentos. Eu sei que deve estar se perguntando se isso pode realmente dar certo, mas eu te prometo uma coisa, se você me der uma chance, eu vou passar o resto da minha vida te fazendo feliz. Daniel, Elizabeth conseguiu sussurrar entre as lágrimas. Você tem certeza?
Eu não tenho dinheiro, não tenho educação formal, não sei como me comportar no seu mundo. Ele se levantou e puxou ela para ficar de pé também, enxugando suas lágrimas com os dedos. Meu mundo não vale nada sem você nele, disse ele simplesmente. E quanto ao resto, a gente aprende juntos. O que importa é que você tem o coração mais puro que eu já conheci, e é isso que eu quero na minha vida. Então ele se inclinou e a beijou novamente, e dessa vez o beijo tinha um sabor de promessa, de futuro, de todas as possibilidades que estavam se abrindo diante deles. Quando se separaram, Elizabeth estava tremendo de emoção. Sim, sussurrou ela. Sim, eu quero ser seu presente de Natal. Eu quero ficar com você para sempre. Daniel a envolveu num abraço tão apertado que ela mal conseguia respirar, e ambos riram através das lágrimas de felicidade. Foi então que escutaram o som dos primeiros fogos de artifício explodindo no céu, e ao fundo, as vozes da família Montenegro gritando "Feliz Ano Novo!" da varanda. Acho que é um sinal, disse Daniel rindo. O universo está celebrando junto com a gente. Elizabeth se afastou ligeiramente para olhá-lo, ainda sem acreditar completamente que aquilo estava acontecendo com ela. Promete que não vai acordar amanhã e descobrir que foi tudo um sonho? Perguntou ela, meio brincando, mas meio séria. Prometo, respondeu Daniel beijando sua testa. E prometo mais uma coisa. Amanhã mesmo vou ligar para os seus pais e pedir a bênção deles oficialmente. Quero fazer as coisas direito, do jeito que você merece. Elizabeth sentiu o coração se encher ainda mais de amor por ele. Mesmo sendo um homem poderoso e moderno, Daniel queria respeitar as tradições da família dela, queria honrar os valores que ela tinha aprendido em casa. Eles vão ficar chocados, disse ela rindo. Minha mãe vai desmaiar quando souber que eu estou namorando um milionário. Não, corrigiu Daniel, puxando-a para mais um beijo. Ela vai ficar feliz quando souber que sua filha encontrou alguém que a ama de verdade. Quando finalmente voltaram para dentro de casa, encontraram a família Montenegro na sala, claramente esperando por eles, com sorrisos conspiradores. Pequena Júlia foi a primeira a falar. Vocês vão se casar e ter bebês? Perguntou ela com a franqueza típica das crianças, fazendo todos rirem. Talvez, princesa, respondeu Daniel, sem soltar a mão de Elizabeth. Mas primeiro a gente precisa se conhecer melhor. Dona Cecília se aproximou e abraçou Elizabeth calorosamente. Bem-vinda à família, querida, sussurrou em seu ouvido. Eu tenho certeza de que sua avó está sorrindo do céu agora. E pela primeira vez em sua vida, Elizabeth se sentiu parte de algo maior do que ela mesma, parte de uma família que a aceitava não pelo que ela tinha, mas pelo que ela era. A festa terminou por volta das 2 da madrugada, mas Elizabeth estava completamente desperta, como se toda a energia do universo estivesse correndo pelas suas veias. Depois que Dona Cecília, Lucas e Pequena Júlia foram embora, prometendo voltar no dia seguinte para o almoço de Natal, a casa ficou envolvida num silêncio diferente do habitual. Era um silêncio confortável, carregado de expectativa e de uma intimidade nova que fazia Elizabeth se sentir simultaneamente nervosa e tranquila. Ela começou a recolher os pratos e copos da sala, mais por hábito do que por necessidade, quando sentiu as mãos de Daniel pousarem suavemente em seus ombros. Deixa isso para amanhã, disse ele baixinho, virando-a para que ficassem face a face. Hoje foi nosso dia. Não quero que termine com você trabalhando. Havia algo na voz dele que fez Elizabeth perceber que eles tinham cruzado definitivamente a linha entre patrão e empregada, entre pessoas de mundos diferentes e duas pessoas que se amavam. Mas eu preciso... Começou ela, mas Daniel colocou um dedo suavemente sobre seus lábios. Você não precisa de nada além de estar aqui comigo, disse ele. Elizabeth, você entende que tudo mudou entre nós, né? Você não é mais minha funcionária. Você é... Ele parou procurando as palavras certas. Você é minha namorada, minha companheira, a pessoa mais importante da minha vida. Elizabeth sentiu as pernas bambearem ligeiramente ao ouvir aquelas palavras ditas com tanta convicção. Durante toda a noite, mesmo após a declaração no jardim,
Uma parte dela continuava achando que aquilo podia ser um mal-entendido, que talvez Daniel tivesse se deixado levar pela magia do Natal e pela emoção do momento. Mas a maneira como ele a olhava agora, como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo, dissipou todas as suas dúvidas. Eu ainda não acredito que isso está acontecendo comigo, sussurrou ela. Há uma semana eu estava desesperada por um emprego, e agora... Agora você é o presente mais perfeito que o destino já me deu, completou Daniel, puxando-a para um abraço. Eles subiram as escadas juntos, de mãos dadas, e Elizabeth se deu conta de que estava prestes a ver o quarto de Daniel pela primeira vez. Durante toda a semana de trabalho, ela tinha limpado a casa inteira, exceto o quarto dele, que ele mesmo cuidava por uma questão de privacidade. O quarto era elegante, mas acolhedor, com móveis de madeira escura, uma cama king size com roupas de cama em tons de azul e cinza e grandes janelas que davam vista para o jardim. O que mais chamou a atenção de Elizabeth foram as fotografias espalhadas pela cômoda e mesas de cabeceira. Fotos de Daniel criança com uma senhora idosa que devia ser sua avó, fotos da família Montenegro em várias épocas e até mesmo uma foto recente onde ele aparecia sorrindo de uma maneira que ela nunca tinha visto antes. Aquela ali é minha preferida, disse Daniel, notando que Elizabeth observava a foto onde ele sorria. Foi tirada no último Natal que passei com minha avó. Eu não sabia na época que seria o último. Elizabeth se aproximou para ver melhor a imagem. Daniel parecia mais jovem, mais despreocupado, e havia uma luz em seus olhos que só tinha voltado a aparecer nos últimos dias. Você parece muito feliz nessa foto, comentou ela. Era feliz, respondeu Daniel, mas achei que nunca mais ia me sentir assim, até você aparecer na minha vida. Ele se aproximou por trás dela e envolveu-a com os braços, apoiando o queixo em seu ombro. Minha avó sempre dizia que as pessoas certas chegam na nossa vida na hora certa, mesmo quando a gente não está esperando. Elizabeth se virou nos braços dele e de repente estava muito consciente de onde estavam, da intimidade do momento, da proximidade entre eles. Daniel, sussurrou ela, eu nunca estive com ninguém antes. As palavras saíram num fôlego só, carregadas de vulnerabilidade e confiança. Daniel a olhou com uma ternura que fez seu coração disparar. Eu sei, disse ele suavemente, e eu prometo que não vamos fazer nada que você não queira fazer. Não há pressa para nada. Ele beijou sua testa com uma delicadeza quase reverente. Elizabeth, estar com você não é só sobre atração física, é sobre conexão, sobre amor verdadeiro. Tudo no tempo certo, do jeito certo. Mas quando Daniel a beijou novamente, Elizabeth sentiu algo despertar dentro dela que nunca tinha experimentado antes. Era como se seu corpo finalmente entendesse para que tinha sido feito. Como se cada fibra do seu ser reconhecesse que aquele homem era sua metade perdida. O beijo se aprofundou naturalmente, e Elizabeth se pegou respondendo com uma paixão que a surpreendeu. Quando finalmente se separaram, ambos estavam respirando de forma irregular. Você tem certeza? Perguntou Daniel, procurando em seus olhos qualquer sinal de hesitação. Eu nunca tive tanta certeza de alguma coisa na minha vida, respondeu Elizabeth, e foram as últimas palavras que trocaram antes de se entregarem completamente um ao outro, selando seu amor de uma forma que era ao mesmo tempo física e espiritual. Na manhã seguinte, Elizabeth acordou nos braços de Daniel, sentindo-se completamente transformada, não apenas por ter se tornado mulher na noite anterior, mas por ter experimentado um nível de intimidade e conexão que ela nem sabia que existia. Daniel já estava acordado, observando-a com um sorriso suave, que fez seu coração se acelerar novamente. Como você se sente? Perguntou ele, acariciando suavemente seus cabelos. Diferente, respondeu ela honestamente. Como se eu tivesse descoberto uma parte de mim que eu não conhecia. Eles ficaram deitados em silêncio por alguns minutos, apenas curtindo a proximidade e o aconchego do momento. O som da campainha tocando os trouxe de volta à realidade. Deve ser minha família chegando para o almoço, disse Daniel, olhando o relógio na mesa de cabeceira.
Merda, são quase 11 horas. Prometi que teria tudo pronto. Ele começou a se levantar, mas Elizabeth o segurou pela mão. Daniel, disse ela de repente nervosa. Como vamos explicar para eles que você dormiu aqui? Completou ele, entendendo imediatamente sua preocupação. Da forma mais simples possível. Nós nos amamos, somos adultos, e não temos nada do que nos envergonhar. Havia uma convicção na voz dele que tranquilizou Elizabeth imediatamente. Quando desceram para receber a família, de mãos dadas, Dona Cecília imediatamente notou a mudança sutil entre eles. Havia uma intimidade nova em seus gestos, uma proximidade diferente na maneira como se moviam juntos pela casa. Bom dia, queridos, disse ela com um sorriso conhecedor. Dormiram bem? Elizabeth corou violentamente, mas Daniel apenas beijou a testa dela com naturalidade. Dormimos ótimo. Obrigado por perguntar, respondeu ele sem nenhum constrangimento. Pequena Júlia correu para abraçar Elizabeth como se fossem velhas amigas. E Lucas cumprimentou ambos com um aperto de mão caloroso e um abraço fraternal. Durante o almoço de Natal, preparado em parceria por Elizabeth e Daniel, a conversa fluiu naturalmente. Dona Cecília contou histórias da família. Lucas falou sobre seus planos de negócios. E pequena Júlia monopolizou a atenção de Elizabeth, fazendo 1000 perguntas sobre sua família, sua vida, seus gostos pessoais. Elizabeth, disse Dona Cecília em determinado momento. Quando vamos conhecer seus pais? Daniel comentou que quer pedir oficialmente a bênção deles. Elizabeth quase engasgou com o vinho que estava bebendo. A ideia de apresentar Daniel à sua família a deixava simultaneamente emocionada e apavorada. Hoje mesmo, se você quiser, disse Daniel, pegando sua mão por debaixo da mesa. Não precisa ser nada formal, só quero conhecer as pessoas que criaram uma filha tão especial. Eles vão ficar chocados, disse Elizabeth, rindo nervosamente. Minha mãe vai achar que vocês são todos muito elegantes para nossa casinha simples. Bobagem, interrompeu Dona Cecília. Família é família. Não importa o tamanho da casa ou a quantidade de dinheiro na conta bancária. O que importa é o amor. E qualquer família que criou uma menina como você deve ter muito amor para oferecer. Lucas concordou imediatamente. Além do mais, Daniel precisa entender de onde vem a educação e os valores que nos conquistaram tanto em Elizabeth. Queremos conhecer os responsáveis por essa obra-prima. No final da tarde, depois que a família Montenegro foi embora, Daniel e Elizabeth se prepararam para visitar a família Silva. Elizabeth escolheu roupas simples, mas bonitas, e Daniel optou por jeans e uma camisa casual, claramente tentando parecer mais acessível. Durante o trajeto de carro até o bairro onde Elizabeth morava, ela não parava de dar conselhos nervosos. Minha mãe vai querer te alimentar até você explodir, avisou ela. E meu pai pode ficar meio intimidado no início, mas ele é um homem bom. Só vai ficar preocupado se você realmente gosta de mim ou se está brincando. Daniel parou o carro em frente à casa pequena, mas bem cuidada da família Silva, e pegou as mãos de Elizabeth. Elizabeth, disse ele seriamente, eu entendo a nervosismo, mas preciso que você saiba uma coisa. Eu nunca levei nenhuma mulher para conhecer minha família. Você é a primeira. E agora eu quero conhecer a sua família, porque pretendo fazer parte dela também. Isso não é brincadeira para mim. A recepção na casa dos Silva foi tudo o que Elizabeth tinha imaginado, e mais um pouco. Maria Silva ficou completamente sem palavras quando Daniel se apresentou educadamente e pediu permissão para namorar sua filha oficial. João Silva, depois do choque inicial de descobrir que o rapaz que Elizabeth tinha mencionado era na verdade um milionário, se mostrou cautelosamente aprovador, especialmente quando percebeu o respeito genuíno com que Daniel tratava toda a família. Pedro, o irmão mais novo, ficou fascinado com Daniel e não parava de fazer perguntas sobre negócios e investimentos. Minha nossa, sussurrou Maria Silva para Elizabeth enquanto preparava um lanche na cozinha. Ele é muito educado e muito bonito, mas você tem certeza de que ele gosta mesmo de você, filha? Esses homens ricos, às vezes... Mãe, interrompeu Elizabeth suavemente, eu tenho certeza. Ele me ama do jeito que eu sou.
E ao olhar pela janela da cozinha e ver Daniel conversando animadamente com seu pai sobre construção civil, Elizabeth teve certeza absoluta de que tinha encontrado o homem da sua vida. As 2 semanas seguintes ao Natal passaram como um sonho para Elizabeth. Daniel insistiu que ela não precisava mais procurar outro emprego e começou a incluí-la em todos os aspectos de sua vida. Eles passavam os dias conhecendo melhor um ao outro, visitando lugares bonitos da cidade, jantando em restaurantes elegantes, onde Elizabeth inicialmente se sentia deslocada, mas aos poucos foi ganhando confiança. Daniel era um professor paciente, ensinando-a sobre vinhos, sobre etiqueta social, sobre como navegar no mundo da alta sociedade, mas sempre deixando claro que a amava exatamente como ela era e que essas coisas eram apenas ferramentas para que se sentisse mais confortável. A família Silva também estava se adaptando à nova realidade. Daniel havia arranjado discretamente um emprego para João numa construtora de renome, com um salário 3 vezes maior do que ele ganhava antes. Para Maria, ofereceu financiar um pequeno ateliê de costura, onde ela pudesse trabalhar com mais conforto e aceitar mais encomendas. Pedro ganhou uma bolsa de estudos integral numa escola particular preparatória para engenharia. Tudo foi feito de maneira delicada, como investimentos em parcerias familiares, para que a dignidade da família Silva fosse preservada. Elizabeth se emocionava vendo como Daniel cuidava não apenas dela, mas de todas as pessoas que ela amava. Foi numa quinta-feira de janeiro que a realidade veio bater à porta de forma cruel. Elizabeth estava na mansão, organizando alguns livros na biblioteca, quando ouviu a campainha tocar. Como Daniel estava numa reunião importante no escritório e havia pedido para não ser interrompido, ela mesma foi atender. Do outro lado da porta estava uma mulher deslumbrante, de cerca de 28 anos, com cabelos loiros impecavelmente arrumados, vestindo roupas de grife, que provavelmente custavam mais que o salário anual da família Silva. Seus olhos azuis examinaram Elizabeth da cabeça aos pés, com uma expressão de desdém mal disfarçado. "Quem é você?" perguntou a mulher com uma voz melodiosa, mas fria. "Sou Elizabeth", respondeu ela educadamente. "E a senhora é?" A mulher riu de uma forma que não tinha nada de alegre. "Sou Patrícia Ventura, a noiva do Daniel. Bem, ex-noiva tecnicamente, mas estou aqui para resolver essa pequena confusão." Elizabeth sentiu o chão desabar debaixo dos pés. Daniel nunca havia mencionado uma ex-noiva. Na verdade, ele sempre dava a entender que nunca tinha se relacionado seriamente com ninguém antes dela. "Posso entrar?" continuou Patrícia, empurrando a porta sem esperar resposta. "Preciso conversar com Daniel urgentemente. É sobre nosso futuro juntos." Elizabeth ficou paralisada no hall de entrada, observando Patrícia caminhar pela casa como se fosse dona do lugar. A mulher examinava tudo com olhos críticos, fazendo comentários sobre mudanças na decoração, sobre como algumas coisas estavam fora do lugar. "Daniel sempre foi descuidado com os detalhes da casa", comentou ela casualmente, ajeitando um vaso que estava perfeitamente posicionado. "É por isso que ele precisa de uma mulher que entenda dessas coisas. Uma mulher do mesmo nível social que ele." Suas palavras eram como punhaladas diretas no coração de Elizabeth, que começou a entender que aquela visita não era coincidência. Daniel desceu as escadas nesse momento, atraído pelo som de vozes. Quando viu Patrícia, sua expressão mudou completamente. Da felicidade casual que sempre demonstrava quando via Elizabeth para algo que misturava surpresa, irritação e um desconforto visível. "Patrícia", disse ele friamente, "o que você está fazendo aqui?" Ela se aproximou dele com um sorriso que tentava ser sedutor, ignorando completamente a presença de Elizabeth. "Querido, vim buscar você. Já passou tempo suficiente dessa sua fase rebelde. Está na hora de voltarmos a ser sensatos." Daniel deu um passo para trás, claramente incomodado com a proximidade dela. "Não sei de que você está falando. Nós terminamos há mais de 1 ano, Patrícia. E foi definitivo." "Oh, por favor, Daniel", riu Patrícia, jogando os cabelos para trás num gesto estudado. "Você realmente achou que eu ia acreditar nessa história de que se apaixonou por uma empregadinha?" Ela olhou para Elizabeth com desdém.
Querida, não leve para o lado pessoal, mas você deve entender que isso é apenas uma diversão temporária para ele. Homens como Daniel sempre experimentam esse tipo de fantasia com mulheres de classes inferiores. Mas na hora de se comprometer de verdade, eles sempre voltam para o seu próprio mundo. Cada palavra era como um tapa na cara de Elizabeth, que sentia as pernas bambearem. Daniel se posicionou protetor na frente de Elizabeth, com uma expressão furiosa que ela nunca tinha visto antes. Saia da minha casa agora mesmo, Patrícia, disse ele com uma voz controlada, mas cheia de raiva. Elizabeth não é uma diversão temporária. Ela é a mulher que eu amo e com quem pretendo me casar. E se você voltar aqui para desrespeitá-la novamente, eu chamo a polícia. Patrícia riu como se tivesse ouvido uma piada. Casar? Daniel, você perdeu completamente o juízo. Imagine o escândalo nos jornais. Herdeiro Montenegro se casa com empregada doméstica. Sua empresa, sua reputação, tudo que você construiu vai por água abaixo. Seus clientes importantes, seus sócios, ninguém vai levar você a sério depois disso. As palavras de Patrícia ecoaram na mente de Elizabeth como um sino fúnebre. Ela nunca tinha pensado nas consequências sociais e profissionais que seu relacionamento com Daniel poderia ter. Será que ela realmente estava sendo egoísta ao aceitar o amor dele? Será que estava prejudicando sua carreira, sua posição social, seu futuro? Elizabeth, disse Daniel, percebendo imediatamente o impacto que as palavras de Patrícia tinham causado. Não escuta essas bobagens. Nada do que ela está dizendo é verdade. Mas Elizabeth já estava se afastando, indo em direção à porta. Preciso ir para casa, murmurou ela. Preciso pensar sobre algumas coisas. Elizabeth, espera. Daniel tentou segui-la, mas Patrícia o interceptou. Deixa ela ir, querido. É melhor assim. Você vai ver que estou certa. Em alguns dias, quando a novidade passar, você vai perceber que cometeu um erro e vai me agradecer por ter aberto seus olhos. Daniel a empurrou para longe e correu atrás de Elizabeth, mas ela já tinha saído da casa e estava caminhando rapidamente pela rua. Elizabeth, gritou ele. Por favor, volta aqui. A gente precisa conversar. Mas ela não se virou. Apenas acenou a mão sem olhar para trás e continuou caminhando, com lágrimas rolando silenciosamente pelo rosto. O caminho para casa nunca tinha parecido tão longo. Elizabeth chorava no ônibus tentando processar tudo o que tinha acontecido. As palavras cruéis de Patrícia ecoavam em sua mente, misturadas com dúvidas que ela nem sabia que existiam. Será que Daniel realmente a amava? Ou ela era mesmo apenas uma novidade temporária? Será que ele não tinha percebido as consequências do relacionamento deles? Será que não era egoísmo da parte dela aceitar um amor que poderia destruir a vida profissional dele? Quando chegou em casa, encontrou a mãe costurando no seu novo ateliê, irradiando felicidade com as melhores condições de trabalho que Daniel tinha proporcionado. Filha, que cara é essa? Perguntou Maria Silva imediatamente, reconhecendo o sofrimento no rosto da filha. Elizabeth tentou contar o que tinha acontecido de forma calma, mas terminou desabando em lágrimas nos braços da mãe. Mãe, e se ela estiver certa? E se eu estiver sendo egoísta? E se Daniel perder tudo por minha causa? Maria Silva escutou toda a história em silêncio, acariciando os cabelos da filha. Elizabeth, disse ela finalmente, desde quando você deixou o medo tomar suas decisões? Desde quando você começou a dar ouvidos para pessoas maldosas que querem destruir sua felicidade? Elizabeth levantou os olhos vermelhos para olhar para a mãe. Mas, mãe, ela pode estar certa sobre as consequências. E daí? Interrompeu Maria Silva com firmeza. Você acha que o Daniel não sabia disso quando decidiu se declarar para você? Você acha que um homem inteligente como ele não pensou nas consequências? Filha, o amor verdadeiro não escolhe classe social, não escolhe conta bancária, não escolhe o que os outros vão pensar. O amor verdadeiro apenas acontece, e quando acontece, a gente luta por ele. Ela segurou o rosto de Elizabeth com as duas mãos. Aquela mulher veio aqui com um objetivo, plantar dúvidas no seu coração e te afastar do Daniel. Não deixa ela ganhar, filha. Não joga fora a felicidade que você encontrou
por causa dos medos que outras pessoas plantaram em você. Naquela noite, Daniel ligou pelo menos 20 vezes, mas Elizabeth não atendeu nenhuma das chamadas. Ela precisava de tempo para processar tudo, para decidir se realmente tinha o direito de aceitar um amor que podia custar tão caro. No dia seguinte, ele apareceu na casa da família Silva, mas Elizabeth pediu para a mãe dizer que ela não estava. Ela podia ouvi-lo conversando com o pai no portão, explicando a situação, pedindo uma chance para esclarecer tudo, mas não teve coragem de descer para conversar com ele. Nos dias que se seguiram, Daniel continuou tentando contato, enviando flores, cartas escritas à mão, presentes que Elizabeth nem abria. Foi Pedro quem finalmente a confrontou. "Mana!", disse ele numa tarde, sentando-se ao lado dela no quintal onde estava tentando ler um livro para se distrair. "Você está sendo idiota." Elizabeth levantou os olhos surpresa com a franqueza do irmão. "Pedro, é sério, Elizabeth. Aquele cara está sofrendo tanto quanto você. Papai disse que ele aparece aqui todo dia, perguntando se você está bem, se precisa de alguma coisa, se quer que ele se afaste definitivamente, se for isso que vai fazer você feliz. Isso é coisa que homem interesseiro faz?" Elizabeth ficou em silêncio, sentindo o coração apertar. "Além do mais", continuou Pedro, "você acha que aquela mulher veio aqui por acaso? Ela obviamente ainda quer ele de volta e está tentando sabotar o relacionamento de vocês. E está funcionando." Naquela noite, Elizabeth finalmente atendeu uma das ligações de Daniel. "Elizabeth", disse a voz dele, carregada de alívio e ansiedade. "Obrigado por atender. Como você está?" "Estou confusa, Daniel", respondeu ela honestamente. "Estou com medo de estar sendo egoísta, de estar prejudicando sua vida." "Elizabeth", disse ele com uma firmeza que a surpreendeu, "preciso que você me escute com atenção. Sim, nossa diferença social pode causar alguns comentários maldosos. Sim, algumas pessoas podem questionar nossas escolhas. Mas nada disso importa para mim. O que importa é que eu te amo mais do que qualquer coisa neste mundo, e prefiro enfrentar 1000 dificuldades com você do que ter uma vida fácil sem você." Havia uma convicção em sua voz que fez Elizabeth chorar novamente, mas dessa vez de alívio. "Você tem certeza, Daniel?" perguntou ela baixinho. "Elizabeth", respondeu ele, "eu nunca tive tanta certeza de alguma coisa na minha vida." No dia seguinte, Elizabeth acordou com uma clareza mental que não sentia há uma semana. As palavras de Daniel ao telefone, combinadas com os conselhos da família, finalmente tinham penetrado através da névoa de insegurança que Patrícia tinha criado. Ela se arrumou com cuidado, escolhendo o vestido azul que Daniel mais gostava nela, e pegou o ônibus de volta para a mansão Montenegro. Seu coração batia acelerado durante todo o trajeto, mas era uma ansiedade boa, a ansiedade de quem estava prestes a recuperar algo precioso que quase tinha perdido por medo. Quando chegou à mansão, encontrou a porta da frente aberta e vozes vindas da sala principal. Uma delas era de Daniel, falando num tom que ela nunca tinha ouvido antes. Frio, cortante, definitivo. A outra voz era de Patrícia, mas agora soava desesperada, completamente diferente da confiança arrogante que tinha demonstrado uma semana antes. Elizabeth se aproximou da entrada da sala, mas parou ao ouvir a conversa, não querendo interromper algo que claramente precisava ser resolvido. "Patrícia já disse e vou repetir pela última vez", dizia Daniel com uma firmeza que não deixava margem para discussão. "Não existe mais nada entre nós. Nunca existiu amor verdadeiro da minha parte, e você sabe disso. Nosso noivado era uma conveniência social, um arranjo que beneficiava nossas famílias. Quando você terminou comigo porque achou uma proposta melhor em São Paulo, eu até agradeci, porque percebi que estava livre para encontrar o amor de verdade." Patrícia tentou interrompê-lo, mas ele continuou. "E eu encontrei esse amor com Elizabeth, um amor que você jamais vai entender porque não conhece o significado da palavra. Daniel, você não pode jogar fora nosso futuro por causa de uma paixonite passageira", insistiu Patrícia, e Elizabeth pode perceber que ela estava desesperada. "Pense na sua carreira, na sua reputação, na sua família. O que sua tia Cecília vai dizer quando souber
que você quer se casar com uma empregada. Daniel riu, mas foi um riso sem humor. Minha tia Cecília adora Elizabeth. Na verdade, toda a minha família adora ela, porque eles conseguem ver o que você jamais vai conseguir. Que o valor de uma pessoa não está na conta bancária ou no sobrenome, mas no caráter, na bondade, na capacidade de amar de verdade. Elizabeth sentia lágrimas de alívio rolando pelo rosto ao ouvir Daniel defendê-la com tanta paixão. Patrícia tentou mais uma cartada. E os negócios, Daniel? Seus clientes importantes, seus sócios? Você acha que eles vão respeitar um homem que se casou com alguém tão inferior? Dessa vez, o silêncio que se seguiu foi tão tenso que Elizabeth pode sentir a raiva de Daniel mesmo à distância. Sabe de uma coisa, Patrícia? Disse ele finalmente, com uma voz perigosamente calma. Qualquer pessoa que considere Elizabeth inferior a qualquer outra pessoa simplesmente não merece fazer parte da minha vida. Se eu perder clientes por me casar com a mulher que amo, então eles não eram clientes que eu queria ter mesmo. Você perdeu completamente o juízo, explodiu Patrícia. Está jogando fora tudo que construiu por uma garota que provavelmente só está interessada no seu dinheiro. Foi a gota d'água. Elizabeth ouviu passos pesados e, em seguida, a voz de Daniel, agora gélida. Sai da minha casa agora mesmo, Patrícia. E se eu souber que você chegou perto da Elizabeth novamente, que tentou perturbá-la de qualquer forma, eu vou usar todos os meus recursos para tornar sua vida muito difícil. É uma promessa. Elizabeth ouviu saltos altos clicando rapidamente pelo chão de mármore. Depois o som da porta batendo com força. Elizabeth esperou alguns minutos antes de entrar na sala, querendo dar tempo para Daniel se acalmar. Quando finalmente apareceu na entrada da sala, ele estava de pé diante da janela, observando o jardim com os ombros tensos e as mãos cerradas em punhos. Daniel, disse ela suavemente. Ele se virou tão rápido que quase tropeçou, e a expressão que apareceu em seu rosto foi de puro alívio misturado com uma alegria que fez o coração de Elizabeth acelerar. Elizabeth, sussurrou ele, como se não acreditasse que ela estava ali. Você voltou. Ela caminhou até ele lentamente, vendo como seus olhos examinavam cada detalhe do seu rosto, como se quisesse memorizar aquele momento. Eu ouvi sua conversa com Patrícia, disse Elizabeth quando chegou perto dele. Ouvi como você me defendeu, como você a colocou no lugar dela. Daniel estendeu as mãos hesitante, como se não tivesse certeza se podia tocá-la. Eu disse apenas a verdade, respondeu ele. Cada palavra que falei era verdade. Elizabeth pegou suas mãos e as levou ao próprio rosto. Eu sinto muito, Daniel. Sinto muito por ter duvidado de você, de nós, do que temos juntos. Eu deixei o medo e as palavras dela me confundirem, mas não vai acontecer mais. Daniel puxou-a para um abraço desesperado, como se quisesse ter certeza de que ela era real, de que não ia desaparecer novamente. Elizabeth, disse ele com a voz embargada. Eu estava morrendo de medo de ter perdido você para sempre. Estes últimos dias foram os piores da minha vida. Eu não conseguia comer, não conseguia dormir, não conseguia me concentrar em nada, além de encontrar uma maneira de provar que você é mais importante para mim do que qualquer coisa no mundo. Elizabeth se afastou ligeiramente para olhá-lo nos olhos. Você não precisa provar nada para mim, disse ela. Eu sei que você me ama. Eu sempre soube. Foi só o medo falando mais alto que o coração. Eles se beijaram então, e foi um beijo carregado de saudade, de alívio, de promessas de que nunca mais se deixariam ser separados por circunstâncias externas. Nos meses que se seguiram, Daniel e Elizabeth enfrentaram juntos todos os desafios que sua diferença social trouxe. Houve comentários maldosos em jornais sociais, alguns clientes conservadores que questionaram a escolha de Daniel. E até mesmo alguns familiares distantes que expressaram desaprovação. Mas para cada pessoa que criticava, apareciam 10 que apoiavam o casal, admirando a coragem de seguir em seus corações e a maneira como se complementavam perfeitamente. A empresa de Daniel não só não sofreu como prosperou, porque ele ganhou uma motivação renovada e uma perspectiva diferente sobre negócios que incluía responsabilidade social e valorização de funcionários. A pedido oficial,
foi feito 6 meses depois do Natal em que se conheceram. Daniel organizou uma festa para as duas famílias no jardim da mansão, decorado com as flores que Elizabeth mais gostava. Quando se ajoelhou diante dela com um anel que tinha pertencido à sua avó, um solitário clássico que simbolizava a continuidade das tradições familiares, Elizabeth nem precisou ouvir a pergunta. Sim, disse ela antes mesmo dele falar. Sim, sim, 1000 vezes sim. As famílias Silva e Montenegro se abraçaram e choraram juntas, celebrando não apenas um noivado, mas a união de duas histórias completamente diferentes que se tornaram uma só. O casamento aconteceu no ano seguinte, numa cerimônia que misturava elegância com simplicidade, tradição com inovação. Elizabeth usou um vestido desenhado especialmente por sua mãe, que tinha se tornado uma costureira reconhecida na cidade depois que Daniel a ajudou a expandir o negócio. A cerimônia aconteceu no jardim da mansão, decorado com flores simples, mas arranjadas com tanto carinho que pareciam preciosas. Dona Cecília chorou durante todo o casamento, dizendo que podia sentir a presença da avó de Daniel, abençoando a união. Pedro serviu como pajem, irradiando o orgulho da irmã, e pequena Júlia foi a daminha mais animada que alguém já viu. 1 ano após o casamento, Elizabeth descobriu que estava grávida. A notícia foi recebida com uma alegria que ecoou pelas duas famílias como uma bênção. Daniel não sabia como expressar sua felicidade. Ele, que sempre tinha se sentido sozinho no mundo, agora tinha uma esposa que amava mais que a própria vida e em breve teria um filho que seria o resultado concreto desse amor. Elizabeth se realizou completamente ao ver o homem forte e poderoso que se derretia toda vez que sentia o bebê se mexer em sua barriga, que passava horas conversando com a criança ainda no útero, que já planejava como seria um pai presente e carinhoso. Nos últimos dias de gravidez, enquanto esperavam o nascimento do primeiro filho, Elizabeth e Daniel costumavam sentar no jardim de inverno, onde tinham trocado seu primeiro beijo. Era lá que eles faziam planos para o futuro, conversavam sobre como queriam criar seus filhos, sobre os valores que queriam transmitir. Você acha que nossa história vai inspirar nossos filhos? Perguntou Elizabeth numa dessas noites, acariciando a barriga grande. Eu espero que sim, respondeu Daniel beijando sua testa. Quero que eles aprendam que o amor verdadeiro não reconhece barreiras, que vale a pena lutar pelo que é certo, e que as melhores coisas da vida chegam quando a gente menos espera. O bebê nasceu numa madrugada de dezembro, quase 1 ano exato após aquele Natal mágico em que tudo começou. Era um menino saudável e forte, com os olhos escuros do pai e o sorriso doce da mãe. Quando Daniel segurou o filho nos braços pela primeira vez, Elizabeth viu lágrimas rolarem pelo rosto do homem, que raramente demonstrava emoção. Obrigado, sussurrou ele para ela. Obrigado por me dar uma família, por me ensinar o que é amor verdadeiro, por fazer minha vida ter sentido. Elizabeth sorriu exausta, mas completamente feliz. Obrigada a você por ter visto algo especial em uma garota simples que só queria um emprego temporário. Anos depois, quando contavam sua história para os filhos, porque vieram mais 2 depois do primeiro, Elizabeth e Daniel sempre terminavam da mesma forma. Às vezes, dizia Elizabeth, Deus coloca pessoas na nossa vida de maneiras que a gente nunca esperaria. Eu achei que estava só procurando um trabalho para ajudar minha família, mas na verdade estava procurando minha metade. E vocês, meus amores, são a prova de que quando o amor é verdadeiro, ele cria raízes tão profundas que nada no mundo consegue abalar. E Daniel sempre adicionava: lembrem-se sempre de que o valor de uma pessoa está no coração, na capacidade de amar e de cuidar dos outros. O resto são apenas detalhes que o tempo leva embora. E assim, Elizabeth Silva Montenegro vivia feliz para sempre. Não como nos contos de fadas, mas como na vida real, com desafios, alegrias, lágrimas e risos, mas sempre cercada pelo amor verdadeiro que tinha encontrado quando menos esperava. Porque às vezes, os melhores presentes de Natal são aqueles que chegam disfarçados de trabalho temporário e se transformam na bênção de toda uma vida. E você, querido ouvinte, qual foi o melhor presente de Natal que você já recebeu? Deixe seu comentário contando sua história.
sua cidade. E não esqueça de dar aquele like para ajudar mais pessoas a encontrarem nossas histórias. Se você gostou desta narrativa, se inscreva no canal Fio de Esperança e ative as notificações para não perder nossas próximas histórias de amor, superação e esperança. Até a próxima, e que todos vocês encontrem seu próprio presente de Natal disfarçado de oportunidade inesperada.